do pai dele, da Confederação do Equador, da Pernambuco tentou se separar, mas bora se preparar, né, gente? 20h34, Ivone já está aí. Ivone, não boa falta noite, ninguém, Ivone. não. Não falta ninguém, não. Só é a gente. Sim, Ivone já está aí. Eu estou querendo escutar a voz dela. Já estou aqui, sim. Aê, Boa noite, Ivone. Seja bem-vinda, Boa minha noite a irmãzinha. todos. Tá chovendo aí em Juazeiro já? Esfriou um pouquinho, deu uns pinguinhos, mas estamos esperando mais chuva. Então, você e Itamar, quando chegar por aí, você empurra para cá um pouquinho. Só mais... Tá bom, vou mandar um pouquinho para vocês. Só mais uns 10 quilômetros. Aqui chega. Bom, queridos companheiros, irmãos em Jesus, que os amigos responsáveis e auxiliares desse trabalho se façam presente ao lado de cada um de nós, trazendo a tranquilidade e nos inspirando os melhores pensamentos para que possamos, a bem do trabalho de Jesus, receber os ensinamentos que nos auxiliarão na construção de melhores pessoas, aquelas que nós desejamos ser. Rogando ao divino amigo das nossas almas, o leigo Rabi Nazareno, que nos envolva através dos seus auxiliares e que a paz permaneça conosco durante todo o trabalho e se instale nos nossos lares, junto aos nossos familiares, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Bom, nós estamos, né, em março, né? É março, Abril. né? Abril. Abril de 1860. E Ivone vai começar com os boletins. Boa noite, Ivone. Mais uma vez. Boa noite. Os boletins, né? Esses boletins são registros sucintos de ocorrência, tanto doutrinárias como administrativas. As doutrinárias são importantes para nos instruir, né? E as administrativas, eu estava aqui observando que até hoje nós estamos precisando dela para melhor gerenciar os centros espíritas, né? Porque realmente são orientações muito válidas de como nós deveremos administrar o centro, né? Mas partindo desses registros doutrinários, são cartas, e uma dessas cartas de Dieppe, que ele confirma as manifestações espontâneas, né? Acontecidas em vários locais, tanto na sociedade como fora da sociedade de estudos, né? E chama a atenção de uma carta que foi trazida pelo espírito que se manifestou na casa de um padeiro, né? E esse espírito foi depois perguntado a São Luís se poderia evocar esse espírito, né? E aí São Luís diz que não era possível e que depois ele daria as razões, né? Seria conhecidas as razões porque não poderia evocar esse espírito. Também me faz refletir com relação às evocações. Muitas pessoas têm essa questão de, por que não evoca os espíritos? Olha como, assim, é de grande importância a gente refletir mais sobre essas questões da evocação, né? Porque, às vezes, aquele espírito que a gente pretende evocar não está em condições e nem pode estar ali, né? A Sociedade Espírita de Paris tinha assistência de São Luís, né? Até porque era uma experiência grandiosa para que dali se formasse da doutrina. Então, a assistência para essas reuniões era de forma valorosa, né?
Mas nós, hoje em dia, que já temos esses ensinamentos que a gente precisa ainda estudar, será que há essa necessidade assim tão urgente de se evocar, fazer uma reunião de evocação? Eu acho assim de grande assim cuidados, né? Uma reunião de evocação. Primeiro precisaria ter uma boa assistência, bons médios, no sentido assim de estarem educados o suficiente para uma empreitada dessa, né? Eu não sou muito fã das evocações, não, porque eu acho assim muito perigoso por conta de todas essas informações trazidas pelo próprio Kardec. E mais tarde a gente vai ver que Kardec também não aprova, não, as evocações assim, não. Foi para um momento que era necessário, né? Aqui também tem uma... deixa eu ver aqui. Uma evocação, uma carta trazida pelo o espírito... Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, só um momento. O espírito... Me perdi agora. Eu estou no mês de abril, estou. Calma, mulher. Me perdi. Como é que pode? Fui devagar com relação à evocação. E aí... Não é a carta de São Luís, não, Ivone? Não, era uma outra, sim, Verdier. Era por esse intermédio da senhora Rouet. Um estudo espontâneo de Charles, obtido pelo senhor Verdier Filho, né? E depois ele disse que vai dar sequência a esse trabalho. Esse espírito, ele traz um estudo sobre o princípio espiritual dos animais, né? Eu achei também bem interessante, porque ele traz esse estudo. Fala também daqui de uma evocação do espírito de Jules Louis C., né? Essa evocação fala dos agêneres também, das materializações, né? Aí depois tem um exame que é bem instrutivo de São Luís, né? Porque estava acontecendo comunicações de São Luís, né? E ele veio trazer um ensinamento bem interessante para o grupo, porque ele veio instruir e colocar a necessidade de cuidados com relação às comunicações, né? Quando ele diz: eis, meus amigos, pronto para vos dar os meus conselhos. Ele traz um conselho que também é importante para nós hoje. Desconfiai dos maus espíritos que poderia se insinuar entre vós e procurar semear desunião. Infelizmente, aqueles que querem se tornar úteis a uma obra encontram sempre obstáculos. Aqui não está a pessoa generosa que os encontra, mas o encarregado de executar os desejos que ela manifeste. Não vos amedronteis, triunfareis de todos os obstáculos pela paciência, um cuidado firme contra as vontades que querem impor. Então, ele aqui está dando conselho com relação aos espíritos que se imiscuem nos estudos, nas reuniões da casa espírita para levar a discórdia, a maledicência, a desunião, né? E esses espíritas tomam nome de espíritos superiores, né? Como no caso ele estava tomando o nome de São Luís, e ele diz que ele muito raramente se comunica fora da sociedade, que o compromisso dele é com a sociedade, que é lá que ele gosta de dar as comunicações, né? E que eles deviam desconfiar de espíritos que frequentemente se servem do nome dele, né? E não vem trazer a paz nem a união, mas vem causar a discórdia, né? Que eles tivessem cuidado. Aí um membro da reunião fez essa pergunta a ele: como o espírito, e também tem uma questão no Livro dos Espíritos, acho que é a questão 466 do Livro dos Espíritos, como um espírito inferior pode usurpar o nome de um espírito superior sem o consentimento deste último? Não pode ser senão com má intenção. E então, por que os bons espíritos o permitem? Então, foi uma boa pergunta, né? Por que é que permite, se ele é um espírito inferior e o outro é um espírito superior, por que é que ele permite que eles, né, usem o nome de um espírito superior e
e propague a desunião e tanta coisa ruim no grupo, né? Aí ele faz uma resposta também muito inteligente. Há uma coisa mais poderosa do que os bons espíritos. Aí ele diz Deus, né? Então, Deus permite aos maus espíritos se manifestarem para ajudá-los a se melhorarem. E, por outro lado, para provar a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em resistir à tentação. Olhe como nós que estamos comprometidos com os trabalhos na casa espírita, com o grupo de estudo, de atendimento na casa, a gente é testado o tempo todo, né? Nós somos testados o tempo todo, na paciência, na perseverança. Quem trabalha há algum tempo na casa já sabe os percalços que enfrenta, de diversas ordens. Tem hora que você fica assim, meu Deus, não é possível, numa casa espírita esteja acontecendo isso. Principalmente se a gente não quer sair do objetivo, como Kardec mais aqui na frente fala, objetivo primordial da doutrina, que é o estudo, o conhecimento, né? Então, você tem um choque muito grande com a maioria, eu diria que com a maioria das pessoas que buscam na casa outros objetivos, N objetivos, principalmente resolver questões financeiras, questões sentimentais e outras N questões, quando um objetivo, que é o da doutrina, que é o instruir-se, estudar. E quando a gente faz isso, a gente se cura das obsessões, a gente modifica o nosso ambiente interior. É como se diz, o milagre, né? Porque a gente passa a ter um conhecimento que você busca, com esse conhecimento, transformar a sua vida, fazer mudanças. E aí eu fico assim me interrogando. Você passa anos e anos e anos com uma pessoa ali, que vem, toma o passe ali sentada, se faz o evangelho e a pessoa não muda um milímetro. Por quê? Porque não se propõe a estudar. Não se propõe a buscar a sua melhoria através dos estudos, através do raciocínio, através desse contato com os bons espíritos, que é através dos estudos. Então, eu acho assim que as informações trazidas com Kardec, elas são tão importantes e tão valiosas para as casas, que ajudaria muito até mesmo a combater e diminuir as desavenças, as maledicências, os ciúmes, as intrigas, que a gente vê muito na casa espírita, infelizmente, não era nem para acontecer, mas acontece. E aí, Kardec traz, na parte administrativa, umas considerações, né, sobre o objetivo e o caráter da doutrina, da sociedade, né, parisiense, né? E aí ele deixa muito claro qual é o objetivo da doutrina, ou da sociedade. Então, a sociedade tem como objetivo isso, reunir pessoas para estudar, para buscar o conhecimento, para buscar, através desse conhecimento, fazer as mudanças necessárias, né? Então, o objetivo primordial é esse. E, às vezes, a gente acha que o objetivo não está no estudo, né? E muitas vezes acha até falta de caridade determinadas posturas de quando a gente exige a questão do estudo na casa espírita, né? E ele diz aqui, é instruir-se, eis porque ele não admite, eu sei, senão pessoas sérias e animadas pelo mesmo desejo, porque o antagonismo de princípios é uma causa de perturbação, né? E é mesmo. Quando as pessoas não estão unidas dessa intenção de se aprimorar, de estudar, de conhecer, é um antagonismo, porque você pensa de uma forma, o outro pensa de outro, diz que é falta de caridade, aí traz uma perturbação dentro da casa espírita, que isso até atrapalha a espiritualidade, né, na direção da casa, em termos de auxílio aos que chegam com a perturbação, né? Aí ele diz mais, é a doutrina que vai ao coração e à razão daqueles que a compreendem, sobretudo daqueles que o praticam. Então, olhe o objetivo nobre da doutrina, é justamente nos trazer a essa razão, a nos conhecer
e a perceber que, através desses conhecimentos trazidos pela doutrina, pelos espíritos superiores, que a gente vai estudando, conhecendo, que vai havendo essa transformação dentro de nós, e não em outras posturas que tanto se cultua na casa espírita. Então, a gente vê uma certa distorção, infelizmente, né? E aí ele fala também do caráter, né, da doutrina. O caráter da doutrina, ele diz aqui, não é como um contrato de uma sociedade qualquer, mas esse caráter da doutrina da sociedade, no caso dos regulamentos, é para regulamentar e disciplinar, né? Então, tem esse caráter de disciplinar para que não aconteça que cada um faça do seu jeito. Se o objetivo é o de estudar, se instruir e praticar aquilo que você está aprendendo no seu dia a dia, ali todos que estejam naquele grupo têm que estar imbuídos desse caráter, que é o de se instruir, que é o de se melhorar, de procurar se aprimorar através do estudo, né? Então, os regulamentos é somente para disciplinar, para que não haja as distorções e, com o relaxamento, não aconteça a anarquia, a indisciplina, que só vai trazer perturbação, né? E, finalizando, ele traz aqui um estudo do ditado espontâneo, que foi obtido primeiro pelo espírito de Charles, pelo senhor Didier, e o segundo pela senhora Bayer, né? Traz esse espírito que estava trazendo a desavença, né, no grupo, e esse espírito foi como uma punição. Ele faz uma confissão espontânea, dizendo que ele trouxe a perturbação ao grupo e, como, vamos dizer, como punição, foi imposto que ele viesse ao grupo da declaração de que estava causando a desarmonia, lançando perturbação entre os homens, por conta de ciúme, de rivalidade, e foi uma maneira de se desculpar, né? De vir ao grupo, reconhecer sua falta, para que ali fosse uma advertência para o grupo não estar atento, né, à presença dos espíritos perturbadores que acontece, né? No centro espírita, a gente sabe que não só se comunica os espíritos superiores, né? Acredito até que mais inferiores, mais perturbadores do que os bons, os superiores, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas colocações de Kardec e procurar sempre no estudo da ciência espírita um objetivo de nos instruir. Então, tudo é um motivo para a gente se instruir e, com aquela instrução, a gente ir modificando pensamentos, atitudes e ações. São minhas colocações. Deu tempo, né? Não passei do tempo, não foi? Deu uns 15 minutos, filha. Estão me escutando bem? Sim. Poxa, para mim ficou tudo muito embaçado bem. aqui. Ficou tudo embaçado aqui agora. Bom, João, eu peguei a parte da terra incrustada, né? Da incrustação da terra, que é uma das... Embaçada onde? No ouvido, Rian? Embaçada no ouvido? Ah, atrapalhou aqui uma coisa aqui. Sei lá, fez um barulho estranho. É uma das teorias da formação do nosso planeta. E Kardec vai ver aqui uma carta daquele correspondente de Bruxelas, né? O senhor Jobard, né? E ele começa dizendo que ele leu o artigo da semana passada, né, que foi o que Clécio falou, dos adamitas ou os pré-adamitas, e ele vem, vejam bem aqui, querendo restituir, né, a visão da Bíblia face ao pessoal que está aqui, né, aos livres pensadores, né, de reabilitar a Bíblia aos vossos olhos e ao dos livros pensadores. Então, ele começa dizendo que os geólogos dizem que, pelos estudos dos fósseis e da estratificação das camadas da Terra, diz que a Terra tem milhares e milhares de anos, né? E os outros dizem, a Bíblia vai dizer, que Deus criou o mundo em 6 dias.
e 4.000 anos antes da era cristã, né? Aquilo que a gente já viu também do dilúvio, essa coisa todinha. Aí ele vai dizer assim, nessa briga entre a ciência e a igreja, quem colocou uma pedra de cal em cima, a pá de cal foi um simples camponês, né? Que vai ensinar para todos nós que a Terra, para todos eles, que a Terra não passa de um planeta incrustado, que seria muito novo, que teria sido criado recentemente, mas composto de materiais muito antigos. Interessante é que Kardec vai colocar, interessante não, né? O Kardec vai colocar, interessante que Kardec vai colocar nem a Gênese, em 1868, Kardec vai colocar essa teoria da incrustação planetária, né? E vai dizer que está num livro de um cara lá, A Chave da Vida, de Michel, o nome do cara é Michael, Michel, que fica lá numa das comunas da França, né? No distrito de Var. E esse livro foi escrito, Kardec vai dizer que foi escrito nos primórdios da doutrina espírita, né? Nos primórdios da codificação. O livro é de 1857. E Kardec, num catálogo que ele tem de obras para se ler, ou não sei se é para fazer a biblioteca espírita, ou de livros também que podem servir ao espiritismo, que caminham junto ali, ele vai colocar 2 livros desse cara, é esse, A Chave da Vida e A Vida Universal. E Kardec diz, esse estranho sistema de cosmogonia e teogonia universais, ditado ao senhor Michel em estado de êxtase. Esse livro, escrito no início das manifestações, coincide em certos pontos com a doutrina espírita, mas em sua maior parte está em contradição com os dados da ciência, o ensino geral dos espíritos. Aí o que é que ele diz lá? Que a Terra antes um planeta desconhecido, que ocupava esse nosso lugar aqui no espaço, né? A terceira pedra depois do Sol, ela recebeu a ordem, né? O espírito da Terra, a alma da Terra, que Kardec vai dizer que não se pode achar que a matéria, a pura matéria, possa ser animada por si só. Então, ele vai dizer que a alma da Terra, que seriam os espíritos diretores e responsáveis pelo desenvolvimento, essa é a definição de Kardec em A Gênese, ele vai dizer que recebeu a ordem de reunir seus satélites, né? Esse planeta que estava lá reuniu todos os seus satélites, em número de 5, para formar o nosso globo atual. E só 4 aceitaram. 4 satélites aceitaram, porque todos os astros, segundo essa teoria, essa cosmogonia, eles têm o livre-arbítrio. E a Lua não quis, simplesmente não aceitou ser incrustada junto com os outros 4. Então, eles se juntaram, né? Eles foram se juntando, e nessa fusão, as almas, os seres viventes, né? A categoria, os componentes vegetais, animais, hominal, que existiam nesses globos, nesses satélites, eles foram tipo, como é que eles chamam aqui? Adormecidos. Ficaram em estados catalépticos induzidos, e em forma de germes, eles foram trazidos. E Kardec vai dizer, mas vejam, nesse estado, e essa junção, isso Kardec vai refutar lá na Gênesis, e essa junção vai demorar muito tempo. E quanto mais for necessário essa junção, essa incrustação, maior será o caos gerado, e em contrapartida, essa acomodação também vai demorar. E nesse estado cataléptico, né, que eles ficaram hipnotizados, eles foram, com o tempo depois, quando houve a junção, como a Terra não quis se juntar a esses globos, ficou um espaço, que seria aquele espaço, a Lua não quis se juntar, e ficou um espaço, então, que veio ser preenchido pelas águas dos oceanos, né? Pelas águas dos oceanos que tomaram todo aquele espaço. E Kardec também vai perguntar lá na Gênesis, e aí, se a Lua agora, né, ou em 1868, quando ele escreveu a Gênesis, quisesse se unir aos seus irmãos, como se daria? As águas iriam para onde? Né? Então, ele fala que depois que aconteceu toda essa conformação, o homem, então, foi despertado, depois de todos os outros seres viventes, e vivia como num paraíso na Terra. Então, ele vai dizer que isso se fez em 6 dias, porque a Deus é possível fazer, sim, as coisas em 6 dias.
Aí ele vai dizer que o planeta Ásia, né, o dos orbes lá, esses dois, trouxe a raça amarela, o outro trouxe, o da mais antiga trouxe a raça negra, o da Europa trouxe a raça branca, e o América trouxe a raça vermelha. E vai nos dizer também que se a Lua tivesse se juntado, provavelmente ela não estaria a raça verde ou azul. Isso eu queria ver, né? Então, ele vai dizer, ainda diz que no futuro, quando os mares secarem, quando os mares se afastarem, a gente vai ver outros animais e autóctones, né? Essas pessoas naturais daquelas regiões iriam também aparecer, né? Que seriam seres contemporâneos do dilúvio, que teria sido esse cataclisma que aconteceu nessa formação. Aí ele vai ainda dizer que, e aí quando os cientistas criticam a Bíblia, isso o senhor Jobar vai dizer, é porque leem a Bíblia por não terem tomado a Bíblia ao pé da letra. Por que ele vai dizer que quando Josué parou o sol lá para derrotar os amalecitas, o sol de fato ficou parado? E quem roda é a terra. Então não era Galileu que estava errado, quem errou foram os inquisidores. Eles que não leram direito, porque o sol está parado e a terra, sim, faz a sua revolução. Aí ele vai dizer uma coisa interessante aqui na carta, né? Também se negava a existência do unicórnio bíblico e acabaram de ser mortos 2 na montanha do Tibete, né? Eu não sei, gente, eu li a Bíblia muito, mas nunca vi nada de unicórnio lá, né? E termina saudando a Kardec e os leitores da Revista Espírita, né? Eu achei uma colocação dele muito assim, espetando mesmo, que ele diz bem assim, não seja incrédulo como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento, né? Diz que as pessoas são incrédulas porque não entendem. E vai dizer mais, saudação cordial e respeitosa ao autor da etnologia do mundo espírita, porque chama Kardec aqui como um estudioso das relações do mundo espírita, da sociedade e do mundo espírita, tudo. Então, Kardec começa a refutar Jobar, porque faz uma pergunta assim, ora, essa teoria da incrustação dos planetas, que foi dada em êxtase para esse Miguel de Fegneré lá, que foi dada em êxtase, que ele recebeu em êxtase, foi dada pelos espíritos. E daí, então, se foi dada pelos espíritos em vários lugares, por que eles não acreditam? Aí Kardec vai vir com aquela velha situação, não é porque os espíritos dizem que a gente tem efetivamente que acreditar. Porque o principal argumento da doutrina dos espíritos é a razão. E tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. Então, não é porque fulano seja A, B ou C e diga essa situação. No entanto, Kardec também vai nos dizer que essa teoria precisa ser estudada. Porque pode ser que tenha alguma coisa que seja verdadeira, mas ela precisa ser analisada com o crivo da razão. E Kardec, então, veja que isso aí foi em 1860, esse texto, e Kardec coloca essa carta também lá na Gênese. Vai falar da alma da Terra, vai falar sobre essa teoria da incrustação dos planetas e toda essa situação, mas vai dizer que ela carece de ser analisada. E no texto, Kardec vai dizer o seguinte, quando ele está falando dessa lógica, do raciocínio e tudo, ele vai dizer o seguinte, olha, fazemos abstração de sua origem espírita, sem nos deixarmos ofuscar pelo brilho de nomes pomposos. Examinamos lá as teorias, né? Como se emanasse de um simples mortal, e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Aí o que é que ele diz? Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isto, a abstração feita das provas materiais, que diariamente delas são dadas a nós e muitos outros. Então, ele vai dizer que essa teoria, Kardec diz que começou a acreditar na reencarnação, que os espíritos vieram lhe trazer, porque ela era lógica, ela era racional, e não exclusivamente porque os espíritos lhe trouxeram. Aí ele vem dizer aqui de novo, dizemos apenas que, à primeira vista, a teoria da incrustação
não nos parecia despida de fundamento. E ele vai dizer, nós não devemos acreditar dessa forma, não é porque os espíritos se comunicam que a gente vai achar que qualquer nome que ele use vai ser um arago, né? Porque o arago é que vai fazer umas comunicações, a comunicação na Gênese mesmo, no capítulo 18, o sinal dos tempos, né? Que foi um professor matemático de família francesa lá, que foi diretor do laboratório astronômico do Observatório Astronômico de Paris. Então, ele vai dizer assim, não é porque tem um nome que você vai acreditar, isso que Ivone acabou de falar aí, né? Que São Luís pode ter sido santo para os franceses, mas não é para toda a cristandade. E isso Kardec faz questão também de ressaltar, né? Talvez São Luís assinasse lá Luís IX, e na hora que a gente trouxe para cá, botou o nome de São Luís. Porque, não sei se vocês sabem, São Luís também participou das cruzadas, né? Foi 2 vezes para as cruzadas. Não conseguiu chegar à Terra Santa por motivos diferentes, mas preparou o seu exército para isso tudo. Então, Kardec chama a atenção disso, que essa teoria, ele vai explicar depois na Gênese, por que ela não funciona, porque a estratificação dos granitos na Terra obedece toda uma circunstância e não tem a junção. Onde esses globos se juntaram? Onde essas massas se acomodaram para se juntar dessa forma? Aí Kardec chama mais atenção também de alguns fatores na Gênese, mas como o meu tempo está chegando, eu vou parar por aqui. É isso a teoria da incrustação planetária. Eu achei bem bacaninha mesmo, vou ver mais, vou procurar. Eleni, por favor. Vamos lá. Dando continuidade à história da senhorita desse Regodu. Então, começa falando que sabe que Kardec é um homem bastante ocupado, mas tem um testemunho, 2 cartas que deveriam ser apresentadas de uma pessoa notável, de bastante confiabilidade. E aí se traz essas cartas do Dr. Morreri. E Dr. Morreri começa falando que não conhecia a senhorita Desirê Goudou e que ela se apresenta a ele dizendo que foi a orientação do espírito que a dirigia já há 6 anos, dizendo que deveria ser ele aquele médico que deveria comprovar, atestar a eficácia das medicações que ela usava. A gente lembra que Alex falou para nós semana passada que ela era escrevente, audiente, e que aí finalmente chegou à mediunidade de cura, né? E era uma jovem, diz que quando ela chega lá, eu entendi que ela chegou na casa aos 17, não é isso, gente? Porque diz que 6 anos acompanhava, acho que chegou na casa aos 17, né? Que começou aos 17. No meu texto, diz que ela foi com mágoa que ela deixou os pais, mas eu acho que a questão da nossa... A linguagem que foi interpretada deve ter sido com sentimento, com tristeza, não com mágoa, porque ela tinha consciência do papel e da missão que ela deveria cumprir. E uma coisa que é bem interessante é que poderia se dizer, e aqui no texto até falar isso, que ela procurou o doutor para que as agressões, as calúnias fossem amenizadas ou até suspensas, porque era um homem notório, de grande confiabilidade, mas não foi por isso. Isso é bem incisivo, né? Que foi para o auxílio da doutrina, para que pudesse realmente trazer conhecimento, acrescentar ao estudo as pesquisas da doutrina espírita. Senão já é uma coisa que nos chama a atenção quando isso é nos colocado nesse texto. E aí começa dizendo que são 2 cartas, uma mais ou menos, diferença de poucos dias de um mês para outra. Deixa-me ver aqui. Dr. Morreri, então, começa falando, agradecendo por ela ter feito essa opção, essa escolha. É de Plessis-Bludot, perto de Lodeac, em Côte du Nord. Mas eu queria falar igual com o biquinho, gente. Eu pesquisei isso aqui, como é que pronunciava, para não falar errado, viu, para vocês. Que eu acho muito chique. Plessis-Bludot. Pois é. E aí ele coloca, né, senhor Allan Kardec, sei de suas atribuições e tudo, elogiastes, e aí começa falando.
Aí fala que começou a observar, logo de início, 75 casos. Você gostou, não foi, Ian? Estou vendo sua cara. Como é que isso pode ir para os outros? Não pode, não, porque a gente brinca aqui, é muito gostoso. Então, ele ficou agradecido, foi com a mãe, no dia seguinte a mãe foi embora, e que observou, começou constatando 75 casos, que as pessoas a quem ela dava assistência eram indigentes, pessoas pobres, pessoas de parco poder aquisitivo, e que geralmente a medicina já não mais dava conta. Mas também faz uma observação, e eu como médica posso dizer, que realmente acontece das pessoas começarem seus tratamentos e largam. Então, assim, ele tem uma análise bastante crítica. Então, ele diz assim, olha, são pessoas que chegam, que abandonaram, na maioria das vezes, seus tratamentos, e também casos onde a medicina não mais curou. Então, realmente, ele é bastante observador, ele não é apaixonado e não é passional nessas observações. E aí começa a falar que tem casos de amaurose. A amaurose, vocês sabem, aquela cegueira por problema no nervo óptico de origem nervosa. Nervosa no sentido de questão neurológica envolvida. Oftalmias graves, paralisias, rebeldes a todo tratamento, escrofulosos. Gente, eu fui pesquisar umas coisas aqui, porque nem eu, como médica, tem coisa aqui que eu nunca ouvi falar, não, viu? Aí eu fui pesquisar. A escrofulosos são pacientes que têm linfadenite, que aí eu pesquiso e explico para vocês, se vocês quiserem, né? Linfadenite é uma inflamação nos gânglios, né? Nos gânglios linfáticos. E da artrosos, que são pacientes herpéticos. Então, eram pessoas com herpes, com quadros infecciosos, bacterianos na maioria das vezes, e que ela aplicava aquela medicação que ela fazia à base de flores, a gente já viu, de folhas, né, coisas que ela tirava lá da natureza. E como é que ele quer essa experiência, essa observação? Ele fichava, ele fazia o diagnóstico, e a partir daquilo tinha todo um sistema, era tudo muito bem organizado, muito bem seguido, para que, como ele até compara, como se fosse uma sala clínica destinada às observações. Então, tinha toda uma metodologia para seguir aquele tratamento. Ele falou que ficou surpreso com alguns resultados, e que, claro, houve sim, até de certa forma, algumas pessoas ironizaram, porque ele estava seguindo aquela médium, mas que cabia a nós médicos a humildade de saber que nem tudo se aprende na faculdade, que tudo que hoje se estuda na faculdade veio da natureza. As medicações de lá foram retiradas, e ele faz uma coisa, assim, uma apresentação bem poética sobre isso. Mas vamos lá para frente, porque esse texto é grande, ainda tem as coisas, né, os anexos. Vamos lá. E aí ele fala que chamou bastante atenção e que ela era uma pessoa extremamente dedicada, primorosa. Não eram coisas assim, ela acompanhava, tinha curativos que ela aplicava até de 30 em 30 minutos, então era uma coisa bastante assim, e não, a maioria das vezes não se via de uma forma tão abrupta, mas aquela medicação realmente ele viu um efeito grande. E cita, deixa eu ver se é aqui ou se é na segunda questão do câncer. Espera aí, deixa eu ver. É na primeira ali. É na primeira mesmo? É porque eu não pude reler, não, gente. Eu estudei isso aqui ontem, não vou mentir para vocês, não, porque hoje meu dia foi complicado. Não deu tempo de eu reler hoje. Então, ele fala desse caso, que era o rapaz com câncer no lábio inferior, que já estava tudo destruído, já tinha mandíbula, né, que é o maxilar inferior envolvido, as glândulas salivares, etc. e tal. E ela era uma pessoa a quem ela dedicava uma atenção especial. E ele chegou com dores horrendas, e já no primeiro curativo observou-se que ele já tinha 6 meses sem dormir, e que no primeiro curativo ele já sentiu alívio da dor, ele começou a dormir, ele começou a se alimentar, então algo que era um câncer já em fase terminal, com metástase nessa região, e ela conseguiu com aqueles unguentos, aquelas medicações, observar esse alívio. Ele, inclusive, disse que tentou prepará-la, achando que ela não ia realmente obter êxito, tentou prepará-la para não ficar entristecida com o resultado, caso não fosse, né, positivo, porque o prognóstico era muito ruim, mas ele realmente se admirou. E aí, deixa eu ver o que mais. Sim, que alguns atribuíam isso à coisa do diabo, e ironicamente ele fala, se for do diabo, que maravilha, porque o diabo se redimiu, né? Ele está fazendo muito bem. Então, achei massa, assim, porque... E assim, a humildade
eu acho que é um grande exemplo para nós profissionais de um modo geral, independente de área de saúde ou não, porque muitas vezes a gente se acha acima das questões das coisas mais simples, e não, a gente precisa sim aliar essa simplicidade com o conhecimento teórico, com a bagagem que a gente já traz. E ele foi esse instrumento, não foi à toa que ele foi escolhido, né, pelo Espírito. E mais aqui, Eleni, vamos lá. Estou seguindo aqui para tentar lembrar, viu, meu povo? Recebamos. Sim. E fala que alguns médicos, até alguns colegas, criticavam por ele estar ali, mas ele disse: eu quero ver esses colegas, se estiverem doentes, se eles vão se negar, se eles não vão buscar esses métodos quando a medicina não resolver. E é isso mesmo que a gente faz. Todos nós, médicos e todo mundo da área de saúde. Quando não resolve, vai atrás das alternativas, entre aspas, sim. Então, ele realmente lê a alma das pessoas soberbas e orgulhosas. Deixa eu ver mais. Falei sobre a medicina. Aí aproveita nessa primeira carta, envia, né, a primeira tese inaugural, mostrando que naquele tempo em que mostrando um combate que ele já percebia essa medicina quando era. Sai, peraí, gente, tirei do texto, vocês acreditam? Quando a medicina tinha caído no mais profundo materialismo, e ele fala que era exatamente um protesto contra essa corrente, que arrastou-os para a medicina orgânica e a farmacologia mineral, de que tanto se abusou. Ele fala do abuso, ele não critica de uma forma irresponsável e inconsequente. Ele fala que quando se abusa, é preciso sim que a gente avalie as questões e volte atrás em convicções que às vezes a gente tem. Então, eu acho que é uma coisa bastante também que nos leva à reflexão. E aí depois, então, praticamente de um mês, quase um mês, dia 20 de março de 1860, eu lembrei, né? A gente está em 22, né? E aí ele vem dizer, essa outra carta, que já eram 75 casos, agora já estão em 152 casos, e aí ele vai citando casos de doenças aí que acho que para vocês não interessam, mas assim, essas doenças com esses nomes todos são infecções de mãos, de pés, com bactéria, que foram sendo curadas. E que ele estava observando isso, melhoras, e que a medicina realmente ainda não tinha conseguido constatar isso, e que nem ele próprio, como médico, tinha conseguido recuperar alguns pacientes, ele estava vendo essa melhora com os ungüentos dela. Febres que nem quinino resolvia, ela conseguia demover. Mas aqui o que é mais importante? Falou que uma coisa que chamou bastante atenção, esse exemplo do surdo, né? Do surdo de o Pierre Le Boudec, de Saint-Hervé. Aí eu não sei falar isso aí, não. Surdo há 18 anos, que com esses ungüentos já estava conseguindo ouvir a voz dos filhos, já estava conseguindo ouvir os pássaros, então foi uma coisa, esse exemplo ele cita. Eu acho que foi muito mais para ilustrar, resumindo a história, ilustrar as curas, atestar de que tinha todo um método, de que ele estava observando de uma forma crítica, analítica, não apaixonada, e que ele podia, sim, atestar, comprovar a eficácia dessas medicações. Não foi na segunda mesmo, Val, tá vendo? O câncer é nessa segunda, mas não tem nada não, o importante é que a gente falou. Tá, pois ele começa falando na primeira do câncer, a segunda ele dá o coisa, né? Fala do caso. Do diagnóstico com mais detalhes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí eu acho que ele felicita, eu falei, por essa resolução, e ele diz que vai manter Kardec informado sobre outras curas, e a gente vê que ele lá no 1860, lá para frente, vai ter. A gente foi, ainda tem uns minutos, né? Nos textos relacionados, deixa-me ver, eu tenho que buscá-los para lembrar o que foi que a gente estudou. Na Gênese, no capítulo 15, sobre os fluidos, aí vem falar como é que ocorre essa cura, a gente viu que é perispírito, é doação do fluido, que está nessa forma designada como do próprio perispírito, que é a modificação do fluido universal, e que se doa esse fluido para curar células maçantes. Ele fala que isso é potencializado pelas virtudes que já se tem, pela vontade de curar, e também coloca, mais uma vez, a questão também do indivíduo ter esta fé para que seja curado. Mas chamando a atenção o tempo todo que o que importa realmente quanto mais virtudes eu já tenho, quanto mais amor, quanto mais, ele até coloca caridade.
Caridade no sentido lato, no sentido como Jesus pregava, quando a gente tem essa benevolência, essa indulgência, quando a gente já consegue perdoar, quanto mais a gente tem essas qualidades morais, mais a gente consegue impregnar o perispírito do outro, as células malsãs, com o que vem de nós, de uma forma mais eficaz. E fala que muitas vezes a gente, e isso é complementado, claro, por espíritos. E ele vem dando uma aula no Livro dos Médiuns, que a gente também, eu não sei, Alex, não me lembro se a gente comentou isso na semana passada, mas acho que você falou, quando a gente foi para lá, falando da questão de magnetismo, quando é só o médium, quando tem o médium com o espírito, e que, resumindo a história, só em a gente querer ajudar e elevar o pensamento, a gente já tem se ajuda, digamos, entre aspas, celestiais dos bons espíritos. Então, que a gente não está sozinho nessas curas. Mesmo quando se atribui ao magnetismo animal apenas, geralmente isso não ocorre. Então, para a gente lembrar disso, que sim, mesmo que a gente não acredite, que não precisa do médium acreditar, não precisa que ele invoque conscientemente ou evoque inconscientemente essa ajuda, mas que ela ocorre quando tem essa intenção, esse sentimento nobre de ajudar o próximo. Isso já está no Livro dos Médiuns, quando fala de médiuns curadores, no capítulo 14. E aí vem falar, que a gente mais tarde vai ver, tem aqui na revista de maio, Correspondência. Eu abri, tive curiosidade, vai dar seguimento à história da senhorita Desirê, que se a gente quiser depois a gente vai ver. Médium curador a gente já tinha visto na semana passada, no Livro dos Médiuns. Acho que só. Aí vocês complementam. É isso aí. O que eu lembro que a Alex deixou bem claro, né, Alex, é que ela era uma mente sã em corpo sã, né? E que o médium curador precisa desse conjunto. Isso eu não esqueci. Verdade. Clécio, por favor, meu amigo, você. Eu de primeira já. Vamos lá. É ligeiro. Minhas considerações são curtas, na realidade, que acho que foi tudo muito bem colocado. A questão do boletim, as considerações sobre os objetivos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E sobre os objetivos e a condição. Deixa eu pegar a palavra aqui de maneira mais correta. Objetivo e o caráter, né, da sociedade, que era sempre colocado em prova sobre isso. Então, Kardec está lembrando sobre o que é o objetivo. E esse objetivo ele deve ser bem analisado e bem seguido, porque tinham várias sociedades surgindo e as pessoas começavam a desviar-se desses aspectos aí do objetivo da sociedade, que era estudo. Ele disse que estava muito bem nítido, estava muito bem colocado dentro dos pontos, tanto do seu próprio título, como também no prefácio e tal lá. Então, estava claro acerca do objetivo. Eu vou fazer aqui vou casar entre esse aí e esse outro, que é o que a Eleni acaba de apresentar, fazendo a ponte sobre o estudo sério, a análise séria que a médico fez acerca das curas feitas pela Desirê Godu, que foi muito bem observada, foi aproveitado, vendo que existe um caráter que deve ser analisado entre a natureza divina, que nos apresenta de uma certa forma, e aquilo que desenvolvemos com os seres humanos através do desenvolvimento de nossa inteligência, o que é a parte científica. O quanto é importante ser analisado. Nem a ciência desprezar essas apresentações que a natureza nos traz para nos alertar sobre o verdadeiro propósito, coisas que a medicina às vezes ignora por questões egoísticas ou outras coisas mais, e também a importância de ser analisado a questão da medicina. Por que eu estou casando essas duas coisas aí no caso? Fazendo uma ponte do que as casas espíritas acabou se tornando a partir de então, como centros, mais aparentemente, como centros de tratamento,
deixa de lado o verdadeiro objetivo que a doutrina espírita veio trazer ao longo dessa história. Ou seja, eu deixo de indicar a Eleni como médica para tratar determinadas patologias da qual ela estudou profundamente, conhece sobre anatomia, sobre tudo, e vou tratar dentro da casa espírita. Nós não temos tantas Desirê Godu dentro das casas espíritas dessa forma. E mesmo tendo essas Desirê Godu, nós temos que analisar quem está por trás, como está essa pessoa, um único espírito, com isso. Então, todo um objetivo, toda uma proposta por trás. Então, isso, a ciência está aí para ser apresentada. Kardec mostra o objetivo disso aí, e o objetivo da doutrina espírita, no caso, a Sociedade Parisiense, era de estudos. Nós podemos estar também não só na questão do estudo, mas o autoconhecimento. O que estava-se, Kardec frisa a todo momento, era o nosso conhecimento próprio, o nosso conhecimento pessoal. Nós não tínhamos dúvidas sobre reencarnação, nós não temos dúvidas sobre a manifestação dos espíritos, nada. A nossa dúvida são coisas que nós não conhecemos. E Jesus foi muito bem claro. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o autoconhecimento é que traz a verdadeira cura do indivíduo. Pode ser tratado as patologias amenizando, mas se elas não forem tratadas profundamente na sua própria alma, desenvolverá novamente essas patologias científicas. Então, nós temos que ter lembrar o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, o quanto importante é, porque isso não se encontra em clínica, não se encontra dentro de jornal, não se encontra em lugar nenhum. O que a doutrina espírita nos trouxe como autoconhecimento, nós podemos encontrar em alguns pontos, em algumas outras doutrinas, em algumas outras religiões por aí. Mas dentro de uma base científica, analisando, estudando, conhecendo, tirando afinco, tudo isso, só o espiritismo. E nós deixamos isso dentro das casas espíritas de lado, frisando outras coisas que são questões patológicas, que é de caráter médico. Então, é de se valorizar esses aspectos que Kardec traz aí. Então, eu acho que ele faz uma ponte muito bem feita desses dois artigos, estou colocando esses dois artigos aí. O outro artigo que Rian, muito bem apresentado, não tenho o que comentar nesse momento, mas eu achei muito interessante esses pontos aí. Ok. Alex, boa noite, Alex. Alex Luz, nos traga a luz, meu irmão. Nos ilumine. Boa noite, Rehan. O apelido de meu pai, que era na época que não existia energia elétrica, era Zé Fifó. Então, a minha luz é um candinheirinho, viu, meu filho? Não é holofote, não. Então, não a coloque sob o alqueire, viu? Coloque. Vamos. De qualquer forma, meia luz já serve, né? Para quem está no escuro, meia luz já ajuda. Bom, vamos falar aqui a apresentação de Ivone, comentar também algumas questões que ela falou, até palavras dela, na divagação. Né? Mas é interessante a gente também, além do texto, logicamente, do estudo, do que Kardec está trazendo para nós, a gente também poder, entre aspas, fazer essas colocações, essas divagações, essas colocações, para que a gente possa aprofundar e externar nossas opiniões também a respeito do que está se estudando. Eu, particularmente, também tenho restrições com relação à evocação, apesar de entender que, como o próprio Kardec fala, e a gente tem que filtrar essas questões, apesar de entender que em determinadas situações ela é necessária. Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar em mediúnica espontânea, ou o planejamento realizado pelo plano espiritual. Porque tem aquela história, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, vamos para a mediúnica trabalhar, que o trabalho estará precisando de nós. Espontaneamente, eu prefiro dessa forma, né? Mas entendo que em muitas situações a evocação é necessária. E quando ela estava falando também sobre essas questões, vamos dizer,
de organização que o Bometin coloca, eu entendo também que é preciso. Organização de horário, em outro estudo a gente já falou sobre isso. Tem que haver organização de horário, sim, tem que disciplinar, porque, infelizmente, nós, até pela correria da vida, do dia a dia, a gente tende a dar uma desorganizada nessas questões. E é necessário que haja disciplina para que a gente cumpra, certo? Questão de horário, questão de respeito, não porque os espíritos têm horários a cumprir, tem que entrar 8, sair 9 ou sair 10, ou aqui no nosso estudo, tem que entrar 8h30, sair 10 horas em ponto. Não, há flexibilidades, porém, não pode ser regra, tem que ser exceção. A gente determinou o estudo de 8h30 às 10, a gente tem que buscar o cumprimento dessas determinações. E me lembra isso com relação a não acreditar em todos os espíritos, que está lá na primeira epístola de João, né? Isso já há 2000 anos atrás, quando João escreveu na epístola, está lá escrito que não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai primeiro se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas por aí. Então, a gente tem que ficar atento, sim, e não acreditar em tudo que os espíritos vêm falar para nós. Formação dos mundos. Aqui eu vou dar uma opinião, externar minha opinião com relação a isso. Muitas vezes, por acreditarmos cegamente em algo, a gente fica criando teorias esdrúxulas para justificar o que está escrito. E aí vai me perdoar o espírito que trouxe essa teoria da incrustação da Terra como a teoria de formação, melhor dizendo, do planeta. Isso é uma teoria extremamente esdrúxula, não há comprovação científica em relação a isso, e até hoje muitos pontos que não se encaixam. Eu prefiro ficar com a teoria que Galileu trouxe lá na Gênese também, que Kardec colocou lá no livro, que é a teoria da condensação da poeira cósmica, depois as forças naturais, físicas, centrípeta e centrífuga, fazem o seu papel, solidificando a crosta, tornando ainda liquefeito o núcleo do planeta que está até hoje. Isso, logicamente, com uma ação inteligente, que nós acreditamos que foi realizada por nosso guia maior, Jesus Cristo. Ok? Segundo a ciência, a NASA, inclusive, tem essa teoria como passível de comprovação, e já foi citada, inclusive, em documentários, em reportagens que eu já vi. O texto de Galileu lá na Gênese já vi em documentários e em reportagens no Fantástico, falando sobre essa condensação da poeira cósmica, e para mim é a mais factível, né? Segundo a ciência, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos e nós ainda temos energia para gastar para mais 5 bilhões. Então, tem muito chão para a gente renascer, nascer, renascer, morrer, progredir aqui no planeta. Esse povo que quer ir para Júpiter, esse povo vai ficar de castigo aqui no planeta Terra mesmo, durante mais uns 5 bilhões de anos aí. Viu, Itamar? Esse recado é para você, meu irmão. Deixa eu ver mais aqui. Engraçado lá o camarada que eu esqueci o nome, que escreveu lá para Kardec, tentando justificar justamente as passagens da Bíblia e fica montando essas teorias. E a gente sabe que o Antigo Testamento é um fato histórico de um povo. Não pode se ter como verdade absoluta divina. Desculpem. E com relação ao apresentado por Eleni, a gente observa, é por isso até que o mentor da Desirê Godu pediu que ela o procurasse. Extremamente sensato
científico, imparcial, camarada nota 10 também, certo? Acolheu a Desirê Godu durante um bom tempo em sua casa e acompanhou todo o processo dela de cura e etc. e tal. E aí, lendo um pouco mais sobre esse texto, aí eu começo a perceber, entender ainda mais o que Kardec estava falando sobre a faculdade especial ou médiuns especiais, que de fato essa Desirê Godu era fantástica. E como a Eleni falou aí sobre a mediunidade de cura, tem que ter a intervenção dos espíritos. Há essa troca da energia animalizada, de perispírito para perispírito, de fluido cósmico universal, de fluido vital, seja qual for o nome que se queira dar, mas há a intervenção dos espíritos. Um médium por si só não faz isso sozinho. Ele pode fazer desconhecendo o processo, mas tem a intervenção dos espíritos em cima disso aí. Maravilha. E se a gente for analisar, toda a alopatia vem de princípios naturais, né? É o que a Desirê Godu fazia. Pegava folhas, raízes, etc. e tal, preparava os ungüentos e aplicava nos pacientes junto com o fluido, com a intervenção dos espíritos e realizava a cura. Aí eu vou, para fechar, só também externar uma opinião minha. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com relação a cirurgias espirituais. Uma coisa é um médium como a Desirê Godu, que através da imposição de mãos, aplicação de ungüentos, preparados, dando para o paciente beber, ele se curar. Uma outra coisa é um camarada vir com um bisturi e começar a cortar a gente à torta e à direita. Eu, particularmente, tenho também restrições com relação a essa forma, mesmo porque esses médios podem ser acusados de exercício ilegal da medicina. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fico por aqui. Valeu, Alex, valeu. Itamar, por favor, Itamar. Muito bem, galera. Eu vou começar pelo final, a apresentação de Eleni. Eu queria chamar a atenção justamente da nota de Kardec, quando ele diz assim: o senhor Morreri, esclarecido sobre 2 pontos essenciais, o espiritismo como fonte e a medicina comum como controle, pondo de um lado todo o amor próprio e todo o sentimento pessoal. Veja bem, olha que coisa interessante. Então, ele chama a atenção que em nenhum momento o médico foi entusiasta e que o critério deve ser esse, da racionalidade, tendo por controle a medicina. Então, isso me chamou muita atenção. Sobre a teoria, me chamou a atenção também quando Kardec faz uma observação. Temos, pois, como se vê, muitos motivos para não aceitarmos levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Ou seja, ele colocando sempre um pé atrás a respeito das informações que os espíritos traziam. Não é um Kardec entusiasta, né? É um Kardec racional. Sobre o boletim, é interessante, inclusive Ivone trouxe aí, e a gente vai lembrar que Kardec levou esse regulamento para o livro dos médios, no capítulo 29. Capítulo 29, Kardec leva para lá como o Estatuto da Sociedade Parisiense, ou que deveria ser utilizado nas próximas sociedades. Agora eu vou trazer uma pimenta malagueta aí. Gente, livro dos médios, capítulo 25, item 269, das evocações. Kardec é claríssimo quando faz a defesa das evocações. Ele diz, ora, as comunicações espontâneas têm seu valor, mas se você não chama, qualquer um pode vir. E aí, se vocês observarem bem, na Revista Espírita de janeiro de 1858, Kardec já vai trazer logo no início evocações particulares.
Livro dos Espíritos, 1.019 perguntas, 19 foram apontamentos de Kardec, 1.000 foram perguntas, embora algumas tenham sido comentários que ele transformou em pergunta. A grande maioria foram evocações. Se observarmos também, quando ele vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, do controle universal, do ensinamento dos Espíritos, ele vai dizer, mandei para mais de 1.100 questionamentos, quer dizer, eram evocações. Aí, eu estou fazendo uma pesquisa que eu vou trazer para vocês daqui para o final do ano. Quantas, na estrutura, nas 23 obras kardecianas, qual o percentual que tem de evocações e de comunicações espontâneas? Eu estou fazendo esse trabalho aí, e eu posso dizer para vocês, qual a origem dessa questão da não evocação? Moisés, lá em Deuteronômio, que proibiu de se conversar com os espíritos. Emmanuel, no livro Consolador, quando vai dizer que não deveria se evocar, sendo que tinham evocado Emmanuel para responder as perguntas do Consolador. Olha que contrassenso. André Luiz, no livro Agenda Cristã, vai dizer também que não deveria evocar. Pensamento de André Luiz, pensamento de Moisés e pensamento de Emmanuel, que se choca com o pensamento de Kardec. Vamos ler aí o capítulo 25 das evocações. Kardec não vai descartar as comunicações espontâneas, não. Ele vai dizer, olha, tem seu valor, mas a estrutura do espiritismo, na sua grande maioria, foi, sim, em cima de evocações. Palestras familiares de além-túmulos, Kardec conversando o tempo inteiro, evocando São Luís. Esse espírito Charlotte, por exemplo, ele trouxe comunicações espontâneas. Nós vamos ver em julho, Kardec vai publicar esses artigos de Charlotte sobre os animais, e ele vai fazer um exame crítico e vai evocar o espírito para questionar. Então, aí eu entendo, concordo, Ivone. Nós não temos uma estrutura, e nós não temos aí, né, o formato das nossas atividades mediúnicas não são direcionados, né, para as evocações, no sentido de que, da conversa, da relação dos espíritos que vão participar das atividades. Nós temos um trabalho em Jacobina que foi implantado por Dr. Clédio Sadi, tem 20 anos, que tem análise de 1.100 comunicações. Dessas 1.100, 73% de coincidências e 76% de resolver problemas graças às evocações. Todas essas evocações, através de diversos médiuns, eu fui um desses médiuns, mas depois fui embora, são vários médiuns ao longo desses anos, inclusive foi publicado isso, foi apresentado num congresso em Salvador. E tem um trabalho de Dr. Elcio, esqueci o nome do médico de Salvador que já desencarnou, que ele publicou isso também. Então, lógico, eu entendo isso, mas esses boletins realmente são fantásticos e trazem muitas informações. Ok, Itamar. Itamar está economizando mesmo a voz, gente, tá? Hoje ele economizou a voz e a imagem. O áudio e o vídeo. Eu passei esses dias tudo ainda doente, aí eu estou à base de antibiótico, viu? Pois se cuide, se cuide. Val, minha querida. Quantos minutos, meu filhinho? São 5 minutos, minha filhinha. Mas a gente vai se ajeitando aqui. Vamos lá. O boletim, a primeira questão que eu queria falar aqui do boletim é que, quando ele traz isso, ele tem uma questão que ele diz assim para a gente, ó. Todas as pessoas que querem se tornar úteis fazendo alguma coisa, ou seja, fazendo a questão da obra espírita, vai ter obstáculos, né? E eu achei isso ótimo de botar. Porque, para a gente tomar ciência disso, não só foi na época de Kardec, nós temos muitos obstáculos quando a gente quer realmente fazer alguma coisa em prol de trazer luz, né? De trazer a doutrina espírita para outras pessoas. Vamos encontrar obstáculos. Então, ele já coloca aqui, quem fala aí é São Luís, dessa questão do obstáculo. Mas aí São Luís continua e diz assim: quanto maior a luta, maior o nosso mérito, se nós sairmos vencedores. E isso já é um consolo grande, né? Quando a gente tiver nesses embates, principalmente no centro espírita, que Ivone traz muito esta questão dentro do centro espírita dos embates que vão ter
como tiveram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A gente via que teve quantos embates Kardec com muitos associados, muitas pessoas que estavam ali dentro da sociedade. E assim, Ivone, eu costumo pensar e falar o seguinte: se não fosse a doutrina espírita, como nós não estaríamos? A gente, como espírita, erra tanto e faz tanta besteira. Imagine se a gente não estivesse como espírita e não conhecesse o que a gente conhece, né? Então, a gente pioraria. Então, é melhor a gente entender isso do outro também. Eu sempre tento olhar assim: se fulano não tivesse estudando, vendo, ouvindo falar de doutrina espírita, como ele não estaria? A gente estaria bem pior. Isso é fato. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é a questão de que Kardec vai falar que toda sociedade, que na construção, né, de uma sociedade, a necessidade da gente ter realmente um direcionamento, a gente ter regimento, a gente ter normas, que a gente vai precisar disso, já que, como ele diz aqui, que quando as pessoas se juntam, elas estão, claro, primeiro o objetivo, o do aprendizado, do conhecimento, mas aí ele vai dizer que a gente, como espírita, não está formando nenhuma seita, nenhum partido. A gente se reúne primeiro para estudar, não é isso? Como outras pessoas se reúnem para fazer outras coisas aí, estudar outras coisas, mas a gente se reúne para estudar a ciência espírita. Então, aí ele vai dizer que precisa, sim, ter um norte, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter direcionamento. E do boletim, eu acho que o que ficou bem claro é isso, porque muita gente chega ao centro espírita querendo que faça a moda, né? A sua moda, da sua forma. E aí ele vem dizer a gente que não é por aí, que a gente vai ter realmente que seguir o regimento, a gente vai ter que ter normas. Outra coisa que eu achei legal foi quando ele coloca assim: se a gente não tiver a condução de um regimento, aí ele vai dizer, aqui, ó, disseram, é preciso ordem nas sessões, não se pode admitir o primeiro que chegar, é necessário, portanto, um regulamento. E eu acho isso massa. Imagine esse grupo mesmo, se a gente dissesse assim, qualquer pessoa que chegue pode entrar para estudar com a gente, sem ter antes passado por um conhecimento prévio. Como era que ficaria, não é? Então, ele coloca isso como norte. Para finalizar, ele vem dizer uma coisa aqui, ó. Ele vem falar o que Bezerra de Menezes traz. O último parágrafo da 163, ele diz que o que a gente deve buscar é remover todas as causas de perturbação e de interrupção, manter entre nós as boas relações. Aí ele vai falando. E isso nada mais é do que a questão da universalidade dos ensinos da doutrina espírita. Todos nós devemos ter um rumo só, para a gente não se perder. Aí ele vem falando dos objetivos, se a gente não pode se afastar do objetivo, a gente precisa não entrar nessa questão do personalismo, das controvérsias, então a gente ter um ensino espírita universal, todo mundo falando a mesma língua e levando o mesmo ensino espírita para onde quer que a gente vá. Porque se a gente for para o Japão, por exemplo, e lá tiver um centro espírita, ele está falando do mesmo jeito que nós aqui em Senhor do Bonfim está falando. Então, Kardec ele quis trazer isso aí no boletim. Quanto ao Rian, aí da teoria da incrustação, quando eu estava lendo essa teoria, eu acho ela um pouco bizarra, né? Eu acho ela meia estranha. Ela tem contra si mesma, porque ela se coloca contra ela mesma, porque a ciência experimental vai trazer uma coisa e o cara vai trazer uma outra situação totalmente esdrúxula, né? Uma coisa assim, bem fantasiosa. Ele vai pegar a questão da Bíblia aí, e aí ele vai entrar numa questão que não traz a origem do que, de fato, a gente estuda, né? Aí ele vai falar como a Terra se forma, lá ele vai falar nessa teoria, mas ele não vai dizer, por exemplo, como foi que se formou os 4 mundos que se reuniram para constituir
né? Ele não vai falar nada disso. E Kardec vai dizer a gente o seguinte: quando a doutrina espírita trouxer algo que esteja diferente da ciência, siga a ciência. Então, a gente vai seguir a ciência. E a ciência hoje, eu não sei, eu fui ler um pouco mais e eu vi, gente, tem uma teoria nova, que foi um estudo publicado por Simon Luke, do departamento lá de Harvard. Ele vai dizer que a Lua ela surge a partir de uma nuvem maciça, que é como ele vai dar assim, ele vai dizer que é como se formasse uma rosquinha que vai ser formada através de uma rocha que ele vai chamar de sinestia essa rocha, uma rocha vaporizada. É interessante a teoria mais atual. E ele vai dizer que a que é mais aceita a formação da Lua é que um corpo de tamanho de Marte vai colidir com o prototerra, né? Vai criar um material em órbita. Ele vai dizer isso. Vai se acumular, forma a Lua, que foi depois do impacto da Terra. Aí ele vai dizer que não é mais assim. Olha como ele diz a teoria dele, viu? Tudo começa com uma semente. Uma pequena quantidade de rocha líquida que existe fora do centro dessa tal rosquinha, e essa é a medida em que a estrutura vai esfriando, a rocha vaporizada vai se condensando, movendo-se em direção ao centro. Então, esse corpo vai crescendo, forma-se, então, a Lua. Ao longo do tempo, a estrutura se encolhe e a Lua emerge do vapor. Toda essa cinesia se condensa e o que resta é uma bola de rocha líquida, giratória, que vai formar esse objeto sólido como a Lua. Interessante esse trabalho dele. Vocês lembram do livro A Caminho da Luz, de 1939, Chico Xavier? Lá a gente já tem toda a teoria, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma jornada a caminho da luz de toda a formação da Terra, lembra disso? Que vai ver por todas as civilizações que o mundo já teve. Tarará. Ele vai falando, né, dessa comunidade de espíritos puros, e lá ele vai falar da formação da Terra, da formação dos planetas, e ele vai pegar a ciência. Um minuto, Val. E ele vai pegar a ciência, ele vai pegar aquela teoria do Big Bang, da grande explosão, em que no início de tudo havia apenas um ponto infinitamente pequeno, aquele ponto bem denso, onde se concentrava toda a massa do universo. Dessa explosão, ele vai dizer que vai surgir o universo, tarará, e tudo que o compõe. Então, a gente fica com a ciência, lembrando disso. Da outra Dani, da Godu, eu só queria falar uma coisa dela. Para a gente lembrar dos médiuns especiais. Ela é uma médium especial, como vocês já disseram aí, eu só vou reforçar. Por que ela é especial? Por conta do conhecimento que ela já tem, né, como espírito, que ela mesmo uma jovem, mas a gente vê que ela já tem muito conhecimento. E que ela tem moral, tem moral. Gente, ela manipula fluido, ela manipula as energias mais primárias, que são das plantas. Vocês lembram de Nosso Lar, quando André Luiz ele vai na casa da mulher dele, lembram? Que encontra lá o outro cara que a mulher casa de novo? E o que é que ele faz? O que é que o espírito fala para ele? É Gaudêncio, eu não sei qual é o mentor. Diz a ele o quê? Que ele está muito doente, o marido da mulher, para ele cuidar do marido. Aí ele diz assim, vá lá na natureza, colha a planta, que ele vai lá e pega e faz um unguento com as folhas, ele macera, coloca sobre a dor que o marido dela estava sentindo, que é, né, o que tomou a esposa dele, entre aspas, porque ele estava morto, claro, mas ele se sentiu traído. Bota lá e que o cara fica bom. Então, a gente já sabe que tem essa questão curativa. E como ela tem a energia, o fluido, ela tem a amorosidade, tem conhecimento, tem tudo, o que é que acontece? Ela curava assim. Ela curava. E o bom que ela fez foi que ela foi testada, ela foi comprovada por um médico que foi observando, criou um método de observação, isso é muito interessante a gente colocar.
ele criou um método de observação, como Kardec nos ensina, para poder observar passo a passo como chegava o doente e como ele saía depois de um tempo com todo aquele unguento que ela colocando. Então, teve toda uma pesquisa também para comprovar a veracidade daquelas curas, né? E isso é interessante. E eu adoro folha. Eu já trabalhei... Outra coisa, só para fechar. Bora! Na mediúnica, eu trabalho com folha, unguento, eu trabalho com eles, com os espíritos, principalmente com os pretos velhos, que eu manipulo, peço para eles manipularem para tratar do espírito que chega ali sofrido, doído. Trabalho muito com isso. Adoro. Ponto. Bom, muito bom essa sua observação aí. Que a natureza tem aqui, tem lá também, né? As plantas que Claro. tem aqui, tem lá também. Pronto, Claro. não tem problema. Ivone? É verdade. Tem todas as razões aí. Mas voltando ao assunto da médium, né? Desirri, realmente ela já tinha todos os conhecimentos desenvolvidos, né? Desde o conhecimento, a questão moral, todo um trabalho, sabia manipular esses fluidos, né? E o interessante é que o espírito que o acompanhava orientou para que ela passasse por essa experiência, né? Que a maioria dos médios de cura se isolam, né? Eles não querem ser observados, né? E aí onde está a queda, infelizmente, né? Mas ela é o exemplo da mediunidade de cura com Jesus, né? Com relação à questão das teorias, eu não sei onde eu li, estava aqui tentando pensar, lembrar, mas o senhor Jobard, ele era muito entusiasmado demais, né? Olhe como o entusiasmo demais não é bom, atrapalha, né? Então, ele era muito entusiasmado. E nessas questões, ele estava atrapalhando o trabalho de Kardec com relação à codificação da doutrina. E por isso ele foi chamado a desencarnar antes do tempo. Eu vou lembrar onde foi que eu vi essas informações. Ele desencarnou antes do tempo por conta dele estar atrapalhando com essas informações, atrapalhando Kardec nos assuntos que deveriam ir para a codificação. E para fechar a questão do boletim, né? É interessante a gente observar que o conhecimento é que vai nos libertar, né? O conhecimento é que liberta. E diante da gente ficar o tempo todo curando corpos, colocando remédio, ou colocando remédio novo em panos velhos, eu acho que isso faz a gente se atrasar mais ainda. E é uma das posturas que eu penso que as casas espíritas deveriam ter mais rigor, porque a maioria vem com esses pensamentos, vem querendo se libertar de suas dificuldades com a maior urgência e com menor esforço. E nós sabemos, pelos ensinamentos da doutrina, que não é dessa forma. Então, no momento que a gente se acomoda nessa postura dos que chegam impondo, a gente não está ajudando, né? E aí você vê a disciplina de Kardec. Ele disse mesmo que aquele que não se colocasse dentro do objetivo, que ele convidava a se retirar. Né? E a gente não tem essa postura porque a pressão é grande, o medo é grande, não quer ser... Diz logo que é falta de caridade, né? Principalmente com aqueles que chegam, que acham que tudo é mediunidade. Está assim, porque precisa ir para a mediúnica. Aí, se você não coloca, quando você está no departamento, você é pressionado, porque não está colocando a pessoa. É falta de caridade, a pessoa precisa ir para a mediúnica, e você não permite. É uma pressão grande. Concordo com o que Val disse, né? A gente precisa ter paciência, ter confiança, e quanto maior o embate, maior o mérito. Concordo com tudo isso, porque minhas experiências já me levou a tudo isso, experiência mesmo. Veio o conhecimento, mas veio a vivência desses fatos, mas eu continuo com o mesmo pensamento, de que o objetivo é esse, nós estamos ali para aprender,
E a cura depende de cada um de nós, não está fora, está dentro. Então, a gente precisa aprender, não é? E, na realidade, o mal que existe é a falta do conhecimento, a ignorância das leis divinas. Nós ignoramos isso, e quando a gente ignora, a gente pratica o mal mesmo. Então, no momento que a gente tem noção desses conhecimentos e procura praticar, a gente vence o mal, porque, na realidade, o mal não existe. Então, essas realidades é que a gente precisa trabalhar no centro para libertar as pessoas, porque senão a gente vai ficar anos e anos nessa postura. Graças a Deus veio a pandemia para fazer mudanças da casa espírita, que está aí fechado, né? As pessoas pressionando para abrir, e está aí fechado, e quando abrir, vai precisar de mudanças. Eu não tenho dúvida disso. Pronto, terminei. Pronto, quando eu falei, o microfone quando vai abrindo, ele dá um treco. Quando eu falei que achei bacana a teoria da incrustação, é porque nos permite estudar, né? Você voltar para o que é realmente factível, voltar para o que é verdadeiro. Então, é bom que a gente tenha essas saídas para a gente fundamentar, inclusive, o que a gente sabe. Como o Alex falou aí, essa teoria da condensação, dos corpos, que tudo que se forma a condensação, o movimento da força centrípeta, da gravitação e a força centrífuga, essa coisa toda, e forma todo o nosso sistema solar, as galáxias, toda essa movimentação, com o acúmulo da poeira estelar, de tudo isso que a gente tem, porque o universo não é vazio completamente, né? Isso os espíritos já vêm nos dizendo há muito e muito tempo. A nossa galáxia tem todas essas situações. E Júpiter, gente, tem uma série aí na Netflix aí. Júpiter foi criado 2000 anos antes da Terra. Então, é por isso que o povo lá está um pouquinho mais na frente. Então, por isso que o povo lá está um pouquinho mais na frente. Mas a teoria que se tem da NASA, como o Alex colocou, é essa mais aproximada, é essa que defende os espíritos, como o Emmanuel também vai dizer lá em A Caminho da Luz, que se a gente fala o tempo todo em uma natureza, então a gente tira a natureza e coloca o nome de Deus. Porque foi assim que aconteceu. E Emmanuel chama a atenção para a gente nesse ponto aí. Na questão da médium curadora, que Elani colocou, quando ele falou também que era o demônio, vai falar das bruxas, né? Vai falar também das bruxas, que era uma figura. Na Europa tem que ter bruxa, né? Eu Na ia Europa falar tem que depois, ter mas bruxa. fale, meu amigo. Como? Eu ia falar agora, no meu tempo que vocês comeram, mas eu não ligo. Pode falar aí que eu liberei. A única pessoa que não vai falar, mas sem problema nenhum. Eu não tenho essa Vai falar assim que eu vou Ou acabar. nada, estou adorando só ouvir. Então, tem essa questão da bruxa também, que eles acreditavam, essa manipulação. E engraçado que essa manipulação das folhas, da planta, de tudo, existe em todo mundo, né? E no texto aí ele vai dizer, não foi a farmácia que descobriu as cascas de Paula do Peru, foram os índios do Peru que descobriram. O que é que a universidade vem fazer depois? Vai pegar aquele conhecimento que ele tem e trazer para o meio acadêmico. Mas quem foi que desenvolveu, né? Onde nós já não ouvimos falar nos curadores aqui, né? Os benzedores. E a questão lá de Ivone é o que Clécio falou, né? Que são as estruturas, são os ordenamentos que tem que ter, tem que ser baseado naquilo ali. E só lembrando que quando Moisés proíbe lá no Deuteronômio a comunicação, os caras vão fuxicar lá para ele, os asseclas dele, vão fuxicar que tem 2 médiums lá no meio do tempo que estão profetizando. São Elcade e Meldade. Aí Moisés vai dizer assim, o que é que tem? Eu queria que todos vocês profetizassem como eles. Por que vem me dar conta disso? Né? A preocupação era essa. Se os médiums forem bons, deixa. Vamos evocar, gente. Vamos evocar, porque senão a gente não aprende. Eleni, por favor. Vamos lá, poder de síntese, né? 1 minuto, provavelmente, porque a gente tem que fazer a prece. Com relação à sociedade, eu estava conversando hoje com a Val, por que eu gostei? Porque exatamente chama a atenção de que não há nada contra diversas sociedades, implantação de diversos centros, e é claro que vai ter, sim, a cara
de quem coordena, contanto que não se fuja aos princípios básicos. Então, essa ideia equivocada de que todo mundo tem que pensar da mesma forma, realmente não era a preocupação de Kardec. A preocupação, sim, é que realmente ninguém fuja dos princípios, do que a doutrina prega, ou seja, melhore-se, aproveite o que você tem de conhecimento sobre reencarnação, pluralidade, ame, perdoe, use gentileza e educação. Inclusive, lá na sociedade ele fala disso. No mínimo que se requer numa sociedade espírita é educação, e às vezes nos falta muito disso. Com relação à teoria da incrustação, o mesmo pensamento meu é o seu, Rian, que bom que trazem coisas esdrúxulas, esquisitas, e que Kardec traz, olha que maravilha. Realmente não vem aí o personalismo, não vem a intelectualidade, não vem o que já se tem de conhecimento, não. Tem essa teoria, vamos levar para que as pessoas conheçam. Cabe a cada um raciocinar, ter o senso crítico de julgar se aquilo tem ou não sentido. Isso é Kardec e isso é doutrina espírita. Então, se quer, estude, debruce e você mesmo chega aos seus próprios, você vai chegar ao seu próprio entendimento. Seu entendimento é proporcional ao seu conhecimento, como disse Ivone. Com relação à questão da feitiçaria, lá tá, né? Acho que, eu não sei, gente, agora me esqueci, no talismã, não sei o quê, qual é o livro, eu esqueci. Exatamente isso. Ele diz, olha, tem gente, sim, que precisa dos rituais, tem gente, sim, que precisa da coisa material para acreditar no espiritual. Agora, de forma alguma, é o material que exerce algum poder sobre o homem. Então, é por isso que tem gente que precisa de vela, tem gente que precisa se benzer, tem gente que precisa usar roupa branca. Isso é o momento de cada um. Nós não estamos aqui para criticar religião ou isso, daquilo. Claro que na doutrina espírita não existem esses rituais. Mas quem disse que não existem mini-rituais? Quem disse que não existe? Eu vou para casas espíritas que tem mini-rituais. Então, a gente observa os mini-rituais, sim. Mas, assim, o importante é não perder a essência. Não perder a essência. E outra sobre a evocação, já que apimentou, a gente vai deixar isso para a próxima, mas eu queria falar o seguinte. A coisa que mais eu admiro na doutrina é o bom senso. E fala assim, tudo depende da intenção. Gente, não se teria nada do que se tem se não se evocasse naquele tempo, porque precisava ter as informações dos espíritos. E hoje, o que é que a gente precisa realmente? Qual a intenção quando a gente tenta trazer isso de volta, a evocação, e não do mundo de lá para cá? Então, realmente, eu também sou da turma... nessa hora eu me misturo com dos que dormem cedo. Nessa hora, eu estou concordando. Eu não preciso de reuniões onde haja evocação, não tenho essa necessidade, porque eu acho que o que eu preciso entender no meu momento, eu tenho tudo que já está colocado, e aí eu vou amadurecer em cima disso, que eu ainda não tenho essa maturidade. Então, eu acho que é a intenção. Se for necessário, evoca. Se não for, vai se debruça do que já tem aí em cima, que tem muita coisa que a gente ainda não entende. Concluí o meu pensamento. Vamos. Mais ou menos isso tudo aí, né? O bom é que a gente chega, ou não, pela evocação, ou não, a gente recebendo a comunicação, ou não, quem tem que construir o conhecimento somos nós. Então, vamos estudar, os livros estão aí. De novo. Ian, só uma observação. Eu queria só reforçar essa do texto apresentado por você, quando Kardec fala sobre a rejeição, ou pelo menos a não aceitação da teoria dos espíritos, né? Da teoria aceitada cegamente. Veja bem, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, trouxe a teoria da gênese planetária, da formação do sistema solar, que foi aceita cegamente pelo movimento espírita, ninguém questionou, e a ciência rechaça isso. A ciência rechaça essa teoria de Emmanuel. Se pegarmos e enxugarmos o livro A Caminho da Luz, cientificamente, o pessoal da comunidade científica rechaça uma série de teorias ali dentro. Não foi que a questão não é dizer que está errado ou não, é que não foi questionado, é que não foi conversado, analisado, aprofundado, foi jogado dentro do movimento espírita como uma verdade. E Kardec não utilizou essa metodologia. A metodologia de Kardec foi de quê? De observação, de questionamento, de análise, né? E não foi aceitar as teorias, não é dizendo que eu não tenho autoridade nenhuma para dizer que está certo ou errado. A Evolução em Dois Mundos de André Luiz, já li 300 vezes, eu não tenho competência para analisar. Mas já vi algumas pessoas, algumas autoridades fazer questionamento.
né? O próprio André Luiz Pesci, um dia desse, em off, conversando com a gente, né, sobre alguns pontos do aspecto científico de André Luiz, e ele colocando interrogações, né? Eu não sei, eu não tenho autoridade para isso. O problema é a gente aceitar como verdade uma teoria ou uma ideia, e aí a gente simplesmente, né, abraçar isso como sendo verdade. É o que Kardec disse, olha, está aqui, ó, o que ele disse. Temos, pois, como se vê, muitos motivos para não aceitarmos levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Quer dizer, a gente não pode aceitar. Tem que questionar, tem que estudar, como a gente está fazendo aqui. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo maravilhoso, né? É estudar. Ivone, você foi feliz com a sua observação sobre as ações da Casa Espírita na atualidade. Nego empurra goela abaixo da gente, né, para botar médios, para botar gente lá dentro. Concordo plenamente, minha amiga. Beleza. Bom, a questão, Evolução em Dois Mundos tem uma coisa que é espetacular. Por exemplo, André Luiz fala sobre o neutrino, que ninguém estudava ainda. E agora já se encontrou essa situação, essa outra partícula. Mas a paciência, Itamar. A gente vê, a gente lê e a gente vai construir o nosso conhecimento. Em Evolução em Dois Mundos, o nome é eletrão. E é elétron que a gente conhece. Então, é isso que a gente diz. Então, quando a gente diz assim que quando eu quis dizer que Emmanuel tirou o nome da natureza e botou o nome de Deus, é que tem um espírito diretor de trás dessa coisa todinha. Mas se ele acertou ou não, eu também não vou nem entrar em questão, que tem gente que fala muita coisa mesmo aí, e a gente tem que ter cuidado com isso. Aliás, é por isso, como você ressaltou, que a gente está nesse grupo aqui estudando, certo? Então, meus irmãos, vamos mais uma vez, rogando ao alto, que nos envolva carinhosamente, que nós possamos manter os nossos corações e o nosso entendimento aberto para as questões que nos são trazidas, que nos são mostradas, para que possamos atender às necessidades de cada um de nós, que é o esclarecimento e o fortalecimento, para que possamos trabalhar ainda hoje, aqui na Terra, na construção do reino de amor e bondade de Jesus, dentro da doutrina que nos consola, que nos esclarece e que fortalece a cada um de nós. Que a paz e a harmonia que desfrutamos desse momento seja uma constante na nossa semana, e que nós possamos levar tranquilidade e paz a todos aqueles que já se achegarem de cada um de nós. Queridos companheiros, nós temos semana que vem Val, Itamar e Alex. Posso falar uma coisa? Deixa eu Pode, falar uma mas coisa. eu já fiz a prece. Ô, Itamar, é para o Itamar. Itamar, ele está aí? Então, bora sair. Pode que é falar, pra eu estou ouvindo, estou ouvindo. Para todo mundo ouvir. Itamar? Estou ouvindo, pode falar. Você colocou, é só um questionamento. Você colocou um dia desse dizendo que queria montar um centro espírita, não foi? Com um novo formato. Foi. Você disse. Eu estava me perguntando aqui, esse centro espírita, com certeza que você vai montar, vão ter adeptos que concordam com as posições e outros que não concordam. Vai ter isso, vai ter. Gente que acha que está correto e gente que acha que não está correto. Não é isso que vai acontecer? Exatamente. Mas tudo isso que você vai colocar nesse centro espírita que você está imaginando só veio a partir da construção e da vivência que você teve, as suas experiências de todos os centros que você passou, do movimento espírita como um todo e de tudo que você aprendeu. Isso ainda também não vai eximir de equívocos, vai?
De hipótese alguma. Pronto, é isso que eu queria só lembrar. Sabe por quê? Porque, assim... Aí, minha amiga, eu lhe digo uma coisa, olha como eu coloquei, como o Rian colocou. Essas discussões e essas inquietações nossas, a gente não leva para doutrinárias, para bate-papos com pessoas neófitas, para os iniciantes, de hipótese alguma. O lugar específico para a gente tratar desses questionamentos e inquietações é aqui. Não, Nesses grupos eu sei. Eu só estou dizendo então, o quê? eu fiz uma live a semana passada para uma cidade que o pessoal não sabia nada de espiritismo. Eu tratei do beabá, da reencarnação, de imortalidade, coisa simples. Nunca vou discutir aprofundamento com as pessoas que não têm condição ainda de assimilar, que não têm maturidade. E a convivência, e aí eu digo para vocês, e a convivência minha, inclusive com pessoas que não têm nenhuma noção de espiritismo, é muito harmoniosa. Eu separo isso aí, Val, pode ficar sossegado. Eu entendi seu questionamento, entendeu? Aí, de vez em quando, vem a pimenta mesmo, que é para a gente pensar. De vez em quando, vem pimenta. Ok. É só para a gente pensar. É só para a gente pensar. Relaxe, relaxe. Eu tô. Tchau, tchau. Fique tranquilo. Um abraço. Deus abençoe a todos. Até segunda. Até segunda. Boa noite. Boa noite, segunda, boa gente. semana para todos. Boa.